Era 27 de agosto de 1995, quando a Internazionale de Milão entrou em campo no estádio San Siro para mais uma estreia de campeonato italiano. O primeiro adversário naquela temporada foi o modesto Vicenza e o placar um simples 1-0 para atender às expectativas dos torcedores, né? Mas o que era para ser só mais um jogo qualquer na Série A italiana acabou entrando para a história por um fator bastante especial, principalmente para o torcedor interista. Bem, naquela tarde ensolarada de Milão, os nerazzurri tiveram a estreia daquele que se tornou o maior jogador de sua história, sem nenhum exagero. Foi naquele confronto que Javier Zanetti vestiu a camisa 4 da Inter pela primeira vez e simplesmente nunca mais atirou. Dali em diante, pelos 19 anos seguintes, o lateral argentino construiu uma linda carreira, quebrando todos os recordes possíveis da Inter. Se liga só, cara, ele se tornou o jogador com mais jogos na história do clube, com 858 aparições, se tornou o jogador estrangeiro com mais partidas disputadas na Série A, totalizando 615 jogos, e o jogador mais vitorioso da história do clube com 16 troféus, sendo 5 títulos da Liga, uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Copa da UEFA, 4 Copas da Itália e 4 Supercopas também do país. Além disso, de quebra, ele hoje ocupa o cargo de vice-presidente da Inter. Tá, até aí tudo bem, né? Onde é que isso vai chegar que eu não tô entendendo muito bem? Bom, voltando ao jogo do Vicenza, lembra que eu falei que o placar acabou 1-0 para os donos da casa? Pois é, o gol marcado foi anotado simplesmente pelo lateral esquerdo Roberto Carlos. Só que tem um detalhe, nesse jogo, depois de marcar o gol da vitória, o técnico Otávio Bianchi substituiu o Roberto Carlos. E a peça de reposição, bom, é essa peça de reposição que é dono do nosso vídeo de hoje no quadro Ídolos Esquecidos. Meu nome é Arthur Martins e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Você já sabe, você está no canal Camisa 5. Bom, galera, antes da gente começar o vídeo, como sempre, aquele lembrete para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também dar um like, beleza? Agora sim, bora voltar pro vídeo. Nascido no dia 22 de dezembro de 1963, na pequena Sétala, a aproximadamente 15 quilômetros do centro de Milão, Giuseppe Bergomi, tema do nosso vídeo de hoje, escolheu desde muito cedo o lado azul e preto da cidade. Acompanhando a Inter como torcedor desde a infância, quis o destino que o Beppe tivesse uma oportunidade no clube do coração ainda muito jovem, com apenas 16 anos de idade, depois do defensor ter causado uma boa impressão em Eugenio Bercellini, técnico da equipe principal à época e que admirou a maturidade e o potencial futebolístico fora da curva para alguém daquela idade. E vai achando que a estreia do garoto foi num jogo tranquilo ou sem muita importância. Cara, coisa nenhuma. A primeira partida oficial dele foi no dia 30 de janeiro de 1980, logo contra a Juventus pela Copa Itália. Tá bom assim? Um ano mais tarde, aos 17 anos de idade, ele fez o seu primeiro gol em um derby. Tá pouco ainda? Então se prepara que lá vem mais uma pela frente. Bom, na temporada 81-82, a Inter voltou a vencer a Copa Itália após um curto intervalo ali de 4 anos sem conseguir vencer o torneio. Mas assim, foi o primeiro título do Bergomi no profissional e com ele tendo ainda só 18 anos, né? Então tava tudo maravilhoso, mas ia melhorar e ia melhorar muito, cara. Porque quando a temporada por clube se encerrou, teve uma brincadeirinha aí chamada de Copa do Mundo, lá na Espanha. E o Bergomi, aos 18 anos de idade, foi convocado pelo técnico Enzo Bearzot. Só que tem um negócio, ele não foi só convocado para ficar lá de canto, pegando experiência, jogando um Gatorade ali pra galera na lateral, pros mais velhos, nada disso. O cara entrou no histórico jogo contra o Brasil na famosa tragédia do Sarriá, onde a gente foi derrotado por 3-2 com os gols italianos marcados pelo Paulo Rossi. Depois ele jogou na semifinal contra a Polônia e, para fechar, foi titular da final da Copa do Mundo contra a Alemanha. Era ele, com 18 anos, no meio da lendária defesa da Juventus. Sim, era literalmente isso, já que o goleiro Dino Zoff e os demais defensores, Gaetano Scirea, Claudio Gentili e Antonio Cabrini, fechavam a zaga bianconera. Depois de uma final intensa no Santiago Bernabéu, a Itália levou a melhor pelo placar de 3-1 e se consagrou tricampeã do mundo.
E assim, o Bergomi chegava no ápice do futebol mundial com somente 18 anos de idade. Só que tem mais uma questão. O Bergomi não foi o único convocado daquele elenco da Inter para a Copa. Pelo contrário, além dele, outros 4 jogadores do clube também foram selecionados para a disputa do Mundial. Eram eles o goleiro Ivano Bordon, os meias Giampiero Marini e Gabriele Oriali e, por fim, o Alessandro Altobelli. Olhando então para esse elenco da Inter, que contava com 5 campeões do mundo, o cenário que mais se encaixava, ou pelo menos se aproximava de uma possível realidade, era de uma certa dominância do clube, ou ao menos a constância nas disputas pelos títulos nacionais e também internacionais. Mas o que se viu não foi nada disso, foi justamente o oposto. O cenário era o seguinte: em termos de campeonato italiano, a Série A no caso, a Inter havia se sagrado campeã na última edição do torneio, na década de 70, que foi na temporada 79-80. Só que daí pra frente o negócio ficou ruim demais para os nerazzurri. Na década de 80, a Juventus começou dominante como sempre e foi bicampeã italiana. Depois surgiram como times campeões a Roma, a própria Juventus novamente e o Hellas Verona. Depois, mais uma vez a Juventus, o Napoli e o Milan. E no meio disso tudo não se via nada de Internazionale. Cara, eram 5 campeões distintos em 8 temporadas e nada da Inter ganhar. Isso causava, obviamente, um baita incômodo no torcedor interista, que ainda por cima viu a rival Juventus chegar ao título da Champions League e a Roma também alcançando a final, apesar de ter saído derrotada. Aí, meu amigo, não teve jeito. A Inter foi com tudo para o mercado de transferências e fez 2 contratações históricas. Se o rival Milan tinha o seu trio de holandeses, a Inter foi no país vizinho e comprou a sua dupla de alemães. E foi aí que Lothar Matthäus e Andreas Brehme, ambos jogadores do Bayern de Munique, foram contratados naquela janela de verão da temporada 88-89. Além dos alemães, a Inter manteve as suas peças de destaque, como o goleiro Walter Zenga, principal goleiro daquela geração na Inter e também da seleção italiana, o zagueiro Riccardo Ferri, que ficou praticamente a carreira toda no clube, o Giuseppe Baresi, irmão do Franco Baresi, e o atacante Aldo Serena, que foi extremamente importante naquela campanha, além, claro, do nosso personagem aqui, o grande Bergomi. Foi com esses nomes que o time treinado pelo icônico Giovanni Trapattoni fez um campeonato sublime, perdendo apenas para a Fiorentina num excepcional 4-3 e para o rebaixado Torino, já na penúltima rodada pelo placar de 2-0. Tendo outros 6 empates e incríveis 26 vitórias, a espera finalmente havia terminado. Era chegada a hora da Inter soltar o grito de campeão novamente. A emoção tomou conta da cidade e de todos os torcedores espalhados pela Itália, mas especialmente para o Bergomi. Mesmo que ainda jovem, com 25 anos de idade àquela altura, ele já era o capitão da equipe e foi ele o responsável por erguer o troféu da maior conquista possível do futebol do país. Esse triunfo acabaria sendo o único título de Série A do Camisa 2 em toda a sua carreira. Bem, no início da temporada seguinte, a Inter venceu a Sampdoria e conquistou a Supercopa da Itália em um jogo único que abre a temporada do futebol no país. Lembra dos alemães do elenco? Então, nessa janela, a Inter fechou a contratação também do atacante Jürgen Klinsmann, vindo do Stuttgart, fechando o trio que era a base da engrenagem alemã, campeã da Copa do Mundo justamente na Itália, ao final daquela temporada 89-90. Esse aí foi o 3º Mundial do Bergomi na carreira, só que com um baita diferencial, cara, porque ele foi escolhido como o capitão da esquadra azurra para a disputa daquela Copa. Então pensa, galera, um Mundial na frente do seu torcedor e você é selecionado para capitanear o seu grupo. Cara, tem que ter muita moral para chegar nesse nível aí. E não foi por acaso, né? Porque ele era sinônimo de seriedade, de disciplina, de postura dentro e fora de campo. Então, assim, o Bergomi, ele foi fundamental para poder integrar os estrangeiros ao grupo italiano, ajudando a manter aquele vestiário unido. Ele entendia muito bem o peso de ser o homem da casa, assim, sabe? Em meio a essas estrelas internacionais. Bom, fato é que, do título da Supercopa contra a Samp em diante, a Inter não apresentou mais bons resultados nos torneios domésticos que disputava. Mas em uma outra competição, começou a surgir uma nova sintonia com o clube da Lombardia. O campeonato em questão era a Copa da UEFA, que hoje em dia a gente chama de Europa League, né? E ao todo foram 3 títulos interistas no torneio ao longo de toda a década de 90. O primeiro deles foi na temporada 90-91, quando eles bateram a Roma por 2-1 no agregado em uma final bastante difícil.
4 anos depois, foi a vez do Austria Salzburg ser derrotado pelo placar de 2-0. E em ambas as finais, o capitão e mais uma vez responsável por erguer a taça de campeão foi o capitão Bergomi. Por fim, o último desses 3 títulos veio na temporada 97-98, quando as finais passaram a ser disputadas em jogo único. Na ocasião, a Inter bateu a rival Lazio por 3-0 no Parque dos Príncipes, em Paris, e o segundo gol foi do Zanetti, que, como foi dito lá no início do vídeo, havia feito a sua estreia 3 anos antes e já começava a dar sinais claros de que seria o substituto ideal do Bergomi na lateral direita em toda a defesa da Inter. Bom, naquela altura, o Bergomi já não ocupava a posição de titular com tanta frequência e acabou não disputando, aquela final. Coube, então, ao grande goleiro Pagliuca, que acompanhou os últimos anos do Bergomi na Inter, a responsabilidade de capitanear os nerazzurri na decisão. Ali, o líder Beppe venceu a sua última conquista com a Inter e, não contente, finalizado o calendário de futebol por clubes na Europa, o cara ainda estava com fôlego para ir para mais uma Copa do Mundo, que foi a Copa do Mundo de 98 na França, quando os italianos foram eliminados para os anfitriões nas quartas de final. Ele ainda teve disposição para jogar por mais um ano na temporada 98-99, quando então se aposentou aos 35 anos de idade. E assim, cara, durante quase 20 anos ele foi o maestro ideal, sempre jogando com calma, inteligência e um sorriso no rosto, como ele é muito bem descrito com excelência pelo site oficial da Internazionale. Ao todo, ele colecionou 756 partidas com a camisa interista, sendo superado apenas pelo seu próprio sucessor, o Javier Zanetti. Mas apesar de ter sido superado pelo argentino em números de jogos, de títulos e até de protagonismo de uma certa forma, o tempo jamais poderá apagar o nome de Giuseppe Bergomi da história da Internazionale de Milão. E é por isso que no vídeo de hoje nós fizemos mais uma homenagem a mais um dos grandes ídolos esquecidos. Mas e aí, galera, conheciam o Bergomi? E mais, conheciam toda essa trajetória do defensor italiano? Sabiam dos títulos? Sabia que ele era campeão mundial? Bom, me conta tudo isso aqui nos comentários e me diz o que você achou desse vídeo. E claro, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhar com os amigos para esse vídeo chegar no máximo de pessoas. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço, valeu, falou!